Olá, começa agora mais um TRT das Gerais, o programa que apresenta decisões jurídicas do TRT da Terceira Região. No programa de hoje você confere assédio processual, uma maneira de atrasar a solução de processos judiciais. Mudança, a importância de acompanhar novos projetos dentro da empresa. TRT Minas sempre antenado com a inclusão social. Deficientes visuais e auditivos desempenham funções importantes aqui no TRT. No Encurtando Distâncias, vamos até a cidade de Caxambu, um dos belos destinos turísticos de Minas. E ainda, nossa entrevista do dia com um oficial de justiça que sabe muito bem como aproveitar as horas vagas. Eu só queria encontrar você. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! A lei brasileira permite muitos recursos judiciais. Mas tem gente abusando dessa prática com a intenção de negar direitos reconhecidos pela Justiça. Algumas decisões do TRT Mineiro comprovam esse tipo de assédio. Confira na reportagem de Aline Dias. Quanto tempo é necessário para um processo ser solucionado na Justiça? A vida útil de um processo na Justiça Comum por volta de uns 3, 4 anos. Na Justiça do Trabalho é mais rápido. Isso depende de cada processo. Um processo trabalhista, eu acho, sinceramente, que um tempo razoável é 1 ano no máximo, em 2 instâncias. Em quanto tempo o trabalhador queria que seu processo fosse resolvido? Para quem é reclamante, o menor tempo possível. O tempo ideal seria no final da resolução da justiça, né? Porque sempre entram com muitos recursos, né? Isso pode durar em torno até de 2 anos, então é meio complicado mesmo. A Constituição não diz em quanto tempo um processo deve ser julgado, só recomenda que seja em um período razoável. O problema é que a legislação permite vários recursos que acabam atrasando a decisão final da justiça. O uso excessivo de recursos é chamado pelos juízes de assédio processual. Eles podem ser lícitos ou não e têm a finalidade de retardar o andamento do processo. O desembargador José Eduardo Chaves Júnior já acompanhou alguns casos que ficaram mais de 10 anos na Justiça e não tem dúvida que esta é uma estratégia usada pelos advogados para ganhar tempo. O assédio processual é uma inversão, é instrumentalizar o processo para que o cidadão não tenha direito, não consiga tornar efetivo o seu direito. Para evitar o assédio processual, os próprios juízes estão tentando reverter esse cenário. A estratégia mais moderna, mais contemporânea, é inverter o tempo do assediador. Por exemplo, quando você tem uma estabilidade de uma gestante, de um líder sindical, você imediatamente reintegra imediatamente aquela gestante no trabalho. Você reintegra aquele líder sindical imediatamente no trabalho, antes do processo terminar. Para dar mais celeridade à Justiça, tramita no Congresso Nacional a PEC Peluso, que prevê que os processos sejam finalizados e executados após a decisão judicial em segunda instância. Acho que é a grande solução. A PEC Peluso, o que ela fala? Fala o seguinte: olha, o juiz deu uma sentença, houve um recurso, decidiu, pronto. Já pode imediatamente executar essa sentença. A parte pode recorrer, mas aquele recurso pode ser executado imediatamente. Este advogado reconhece que alguns profissionais abusam dos recursos permitidos por lei. Para ele, cabe ao juiz perceber quando o representante do réu ou do autor do processo está agindo com má-fé. A proposta realmente, a diretriz é saber se a tese está sendo discutida com fundamento jurídico
ou se ela está sendo utilizada realmente apenas para ganhar tempo, apenas para protelar o feito, para tumultuar processualmente a demanda. No TRT Minas tem trabalho para todo mundo. Tem inclusive exemplos de superação. Deficientes visuais e auditivos desempenham funções de muita responsabilidade e com muita competência. É o que você confere a seguir. Para Ricardo, a melhor hora do dia é quando chega ao trabalho. Bengala nas mãos, ele vai direto para o computador. O Relações Públicas perdeu a visão há 9 anos por causa de um glaucoma. Mas nada disso desanimou Ricardo. Na máquina usada por ele, o leitor de tela orienta os trabalhos. Na PUC Minas, há 8 anos, ele é instrutor do curso de capacitação de pessoas com deficiência no Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão. Aqui não tem moleza para ele. Ricardo trabalha muito e sabe bem a importância de um emprego, principalmente para quem é portador de alguma deficiência. A busca deles, né, é realmente serem pessoas produtivas e não ficarem em casa, escondidas, como muitos ficam, né, como era antigamente, felizmente. Hoje não, eles querem ter uma vida normal, conviver, né, e não só viver a vida, e sim conviver a vida, principalmente vida profissional. Apesar de não enxergar, Ricardo desempenha a função tão bem quanto qualquer outro funcionário. A coordenadora dele valoriza esse tipo de empregado. A nossa Constituição e toda a legislação, né, supracitada afirma o direito de qualquer cidadão brasileiro a acesso aos direitos sociais, políticos, civis, né, mas especificamente os sociais, o que diz respeito ao trabalho. Por lei, toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a preencher de 2% a 5% de suas vagas com trabalhadores reabilitados ou portadores de deficiência. Mas, assim como na contratação, o empregador também precisa ficar atento na hora de demitir esses funcionários. Um banco teve de reintegrar um trabalhador com deficiência física. O empregado foi demitido sem que outro, em condição semelhante, fosse contratado no lugar dele. A ação chegou no Tribunal Regional do Trabalho de Minas. O relator do processo, o desembargador Ricardo Moalen, explica que o parágrafo 1º da lei é claro. A dispensa desses empregados nos contratos por prazo determinado de mais de 90 dias e nos contratos por prazo indeterminado, encerrados sem justa causa, só pode acontecer depois que um substituto, também deficiente, for contratado. A lei fala só poderá ocorrer a demissão após a contratação. No processo, o desembargador pediu a recontratação do funcionário, até que o banco cumpra o determinado pela lei. A empresa não provou que contratou antes. Então isso significa, para aquele empregado que foi demitido, o direito de retornar. Agora vamos levar você a Caxambu, cidade tranquila que fica no Circuito das Águas, um dos pontos turísticos mais procurados em Minas por oferecer águas naturais medicinais. Caxambu está localizada a 348 quilômetros de Belo Horizonte, no sul de Minas. O município foi fundado em 1711 por bandeirantes. É uma das principais cidades do Circuito das Águas e concentra o maior complexo hidromineral do mundo. No século XIX, a família imperial vinha do Rio de Janeiro em busca das propriedades medicinais das nascentes da região. Até mesmo a princesa Isabel visitou o local para se tratar de uma suposta infertilidade. Atualmente, Caxambu tem mais de 21 mil habitantes. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1989. A vara tem hoje 16 servidores e recebe cerca de 1.600 processos por ano. A Justiça do Trabalho acaba de ganhar uma sede própria no município. Agora vamos ver se você tem ideia do que significa entrância. É essa palavra, hein? Preste atenção, eu disse entrância. Você sabe o que é isso? Não? Tem muita gente que não sabe mesmo. Então, hora de aprender um pouquinho. Roda aí, o que é isso? 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 O que é isso?
O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entrância. Não, esse me pegou num dia ruim. Alguém entrando em algum lugar. Entrada? Essa palavra difícil, sei não. Parece que vem de entranha, mas não sei se tem a ver. Não sei, o que é isso? Me fala. Deve ser entrar alguma coisa, né? Entrância é quando o processo está entrando, alguma tramitação. O que é isso, amigo? Como é que é? Como é que é? Relacionado a entrar? O que é isso? Esse termo é definitivamente jurídico, ele designa uma divisão judiciária e ele é utilizado dentro de um contexto onde se classifica uma comarca. Então, a comarca é classificada em função do número de demandas, do número de habitantes, de expressões econômicas. Então, são vários fatores a designar a entrância de uma comarca. Importante para nós da Justiça do Trabalho e aí explicando para um público ampliado que a Justiça do Trabalho pertence ao Poder Judiciário da União, portanto, com relação à magistratura do trabalho, a organização judiciária da Justiça do Trabalho está no escopo da União. Em sendo assim, não há de se falar em entrância, que é uma designação exclusiva da Justiça dos Estados. No próximo bloco você confere notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. E ainda, nas horas vagas, um oficial de justiça que aproveita o tempo da melhor forma possível. Voltamos já já. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Confira agora as notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A sexta turma do TRT de Minas manteve a condenação de uma empresa de cartões de crédito ao pagamento de 2 horas extras por dia ao ex-empregado pelo trabalho exercido na casa dele após o cumprimento da jornada normal. A empresa alegou que o empregado realizava trabalho externo sem controle da jornada, por isso não teria direito a horas extras. Mas a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta constatou que havia trabalho em domicílio todos os dias depois do expediente externo. O trabalhador tinha uma senha para lançar no sistema online todas as propostas rejeitadas no dia e gastava nisso cerca de 2 horas diárias. Para a juíza, se esse trabalho era monitorado pela empresa, dá direito a horas extras. Uma empresa de engenharia foi condenada pela 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte a pagar indenização por danos morais a um pedreiro que, ao prestar serviços na fazenda do empregador, foi alojado em uma baia para animais. A baia ficava perto do curral e estava infestada de ratos e carrapatos. Além do forte cheiro de esterco, os trabalhadores tinham de forrar o telhado para não caírem insetos sobre suas cabeças. Diante desse quadro, a juíza Flávia Cristina dos Santos Pedrosa não teve dúvidas de que o alojamento não era adequado para seres humanos. Para a juíza, o empregador descumpriu a obrigação de oferecer alojamento com condições de higiene e conforto, de forma a respeitar a dignidade do ser humano. A empresa de engenharia deverá pagar ao trabalhador R$ 4.000 como indenização por dano moral. Houve recurso, mas o Tribunal de Minas manteve a condenação. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Quem é que nunca pensou em fazer algo diferente? Até mesmo em mudar de vida? Isso é muito comum, não é verdade? Mas para as mudanças também é importante estarmos preparados. Roda o VT.
Começa o dia 24 horas para cumprir todas as tarefas. Mas quem é que não acorda pensando em mudar de vida? Me tornar um advogado bem-sucedido. Mestrado em Portugal. Ficar rica, milionária. E me mudar de Belo Horizonte. Priscila está bem perto da maior mudança da vida dela. Daqui a 3 meses, chega a pequena Larissa. A futura mamãe já sabe que a rotina diária não será mais a mesma. Eu acho que vai mudar completamente a minha vida. Se a vida pessoal está em constante mudança, a vida profissional não fica para trás. Quem está no mercado de trabalho precisa acompanhar as novas tecnologias. O mundo pede agilidade, dinamismo. E para atender esse público cada vez mais exigente, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais adotou novos projetos. A gente está vivenciando muitas mudanças, a começar pelo PJE, o processo judicial eletrônico. A gente hoje trabalha com planejamento estratégico. Tudo isso tem gerado muita instabilidade. Para preparar os servidores para essas mudanças, a Diretoria de Recursos Humanos promoveu a palestra Desafios da Qualidade de Vida nos Momentos de Mudança. O objetivo é mostrar que mudar pode ser difícil, mas sempre tem grandes recompensas. É momento de começar a pensar que se a mudança é inevitável, nós é que precisamos nos preparar para conviver com elas, aproveitando mais as oportunidades do que lamentando as perdas. A palestrante mostrou a importância de acompanhar os novos projetos dentro da empresa e principalmente vencer o medo dos grandes desafios. A palestra da Edina é muito importante e para a gente estar por dentro das mudanças que estão acontecendo e reagir de acordo. A gente acaba se alertando, né, da importância da gente ter qualidade de vida, principalmente no processo de mudança, né? Foi inaugurada a Vara do Trabalho de Viçosa, na zona da Mata Mineira. Desde dezembro de 2009, funcionava um posto avançado na cidade, vinculado à Vara do Trabalho de Ponte Nova. Durante a inauguração, também foi implantado o Processo Judicial Eletrônico, PJE. Para encerrar o programa de hoje, no nosso quadro Nas Horas Vagas, você vai conhecer um oficial de justiça talentoso. É o que você confere agora. Roda aí. O nosso convidado de hoje é servidor da Justiça do Trabalho desde 1990. Foi aprovado em concurso para o cargo de auxiliar judiciário. Desde 1993 é oficial de justiça avaliador e já trabalhou nas cidades de Betim, Uberlândia, Passos e Coronel Fabriciano. Hoje atua em Belo Horizonte, mas paralelo à carreira como servidor, ele se dedica a outras atividades. Ele é cantor, compositor, violonista. São 3 discos lançados: Clarão da Noite, de 2001, Zerundá, de 2005 e Além do Sol, de 2008. Prêmios conquistados e inúmeros shows realizados. Pois bem, Marcelo Camargo é o nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, Marcelo? Tudo prazer recebê-lo aqui no Nas Horas Vagas. Tudo meu. E também apresentar para o nosso telespectador Fabinho Gonçalves, acompanhando aqui, músico, que toca há muitos anos com o Marcelo. Prazer recebê-lo também, Fabinho. Prazer estar aqui hoje também. Na verdade, Marcelo, como é que é essa relação da música? Que você, olhando a sua trajetória, a música e tanto a parte jurídica, você é especializado em direito, é formado em direito, mas a música está sempre lado a lado ali, né? É verdade. A música, eu acho que ela vem antes até, né? A carreira jurídica foi uma escolha profissional para realmente desempenhar uma função social que tenha a ver com os propósitos do curso de Direito. Mas a música, ela vem desde a infância, por influência do meu pai, que é músico da noite, né? E ele é cavaquinista. E nós temos toda uma história familiar com o violão, com os instrumentos musicais. Vamos conhecer agora a primeira música do Marcelo Camargo, acompanhado pelo Fabinho Gonçalves. Vamos lá. É Dom de Ser Feliz. 1, 2, 3, 4.
tens a frieza do brutão, a realeza ao fogo do leão. Tens a frieza do brutão, a realeza ao fogo do leão. Tens a certeza de encontrar no olhar minha canção, ou gesto que eu não soube definir no coração. Tens a frieza do brutão, a realeza ao fogo do leão. Tens a frieza do brutão, a realeza ao fogo do leão. Era, era, É difícil você abrir um show com músicas próprias. Como é que é isso no dia a dia, assim? Eu não vou dizer que é difícil. Eu acho o seguinte, que é uma questão mesmo de comprometimento. Por exemplo, eu tenho um comprometimento com a instituição, com o tribunal. Então, em razão desse comprometimento, eu tenho que dar prioridade a esse trabalho, e o trabalho da música, por enquanto, ele vem a reboque. Sim. Se eu tivesse esse comprometimento com a música, eu teria mais espaços, eu teria mais visibilidade nesse campo, né? Eu faço produções, as minhas produções são em teatro, normalmente são shows beneficentes, e sempre tem um grande número, né, de pessoas, inclusive do tribunal, que prestigiam as apresentações. Então não é difícil, é uma questão mesmo de estar, né, ali na linha de frente. Marcelo, vamos ouvir mais um então? Vamos lá? Vamos lá. Marcelo Camargo, Fabinho Aline Gonçalves. 1, 2, 3, 4. Hoje em dia não me escondo da incerteza do amor. Tenho boas ferramentas para enfrentar a minha dor. Eu só queria encontrar você no tempo e espaço sem razão, além do sol, além deste lugar que todos tentam destruir. Cadê você? Vem me ajudar. Enfim, solidão é sempre assim. Não tem hora de chegar, nem hora de partir, mas há tempo pra mudar. Assim, não podemos desistir de encontrar a direção, sair livre por aí, sem rancor no coração. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode também acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Um abraço e até a semana que vem. Tchauzinho!